A taxa de desemprego no Brasil se manteve estável em 5,6%, repete o dado de julho. Estes são dados divulgados pelo IBGE nesta manhã. O analista socioeconômico do IBGE, Jefferson Mariano, explica agora quais são os principais fatores por trás deste resultado. Um ótimo dia a você, Jefferson. Batemos na mínima histórica e continuamos por lá. Mantivemos este mercado de trabalho ainda bastante forte, meu caro. Bom dia. Muito bom dia, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui, né? Então, de fato, a gente observa a divulgação, um quadro de estabilidade com relação às taxas de desemprego, né? Então, o Brasil ainda continua com uma taxa de desocupação recorde, né? E esse fato deve-se principalmente à questão da manutenção do emprego, né? Então, a gente tem praticamente uma estabilidade com relação ao número de trabalhadores com carteira assinada, né? Então, a gente não teve uma movimentação significativa nesse item, né? E aí, mas paralelamente houve um crescimento no número de trabalhadores conta própria. Então, de uma forma geral, a gente consegue manter essas taxas de desocupação ainda em patamares bastante baixos no Brasil. Entender talvez que pessoas estão saindo do desalento, estão conseguindo emprego. E essa taxa, apesar de não sair do lugar, nós temos melhora, talvez, no quadro de mercado de trabalho por aqui. Você fala de criação de vagas de trabalho formais, aumento, ou, por exemplo, a estabilidade de empregos formais, aumento das vagas ou por conta própria ou informais. O que está acontecendo para que o desemprego não saia do lugar, Jefferson? Sim, acho que foi importante você destacar, porque a questão do desalento é uma situação bastante complicada, então o IBGE tem esse indicador, que é a população fora da força de trabalho potencial, ou seja, são trabalhadores que estão fora da força de trabalho e que têm uma possibilidade de voltar ao mercado de trabalho. Um deles é a questão do desalento, né? Então, o desalento é aquela pessoa que gostaria de estar inserida no mercado de trabalho, mas por uma série de fatores ela desiste de procurar trabalho. Então, o cenário mais favorável faz com que essas pessoas voltem ao mercado, procurem, pressionem o mercado de trabalho e aí consigam essas ocupações, que é o que a gente observa especialmente no caso dos trabalhadores conta própria. Então, uma boa parte desse contingente tem ido para o mercado de trabalho nessa condição de conta própria. Isso contribui para que a gente tenha esse cenário interessante no mercado de trabalho, que é a estabilidade e taxas de desemprego recorde. Um outro indicador que é muito interessante de se observar nesses indicadores é a questão da queda do trabalhador do setor privado sem carteira assinada. Esse é um indicador interessante, que a gente observa que além desse quadro de estabilidade, mas de uma situação recorde em termos de ocupação, a gente tem uma redução do trabalhador no setor privado sem carteira assinada, que é uma situação irregular, que é uma situação que não deveria acontecer na economia brasileira. Então, a gente percebe ainda um cenário interessante, a despeito de um quadro macroeconômico não tão favorável, a gente ainda continua observando uma situação de estabilidade no mercado de trabalho brasileiro. E por que isso acontece, Jefferson, na avaliação de vocês? Por que nós estamos conseguindo criar mais empregos de carteira assinada, mais empregos formalizados? E o que tem de diferente hoje, em agosto, ou em 2025 como um todo, já que esse movimento é continuado dos últimos trimestres, de outras épocas, de outros anos, em que tínhamos ainda uma taxa de informalidade bastante alta? Não estamos na mínima histórica, mas estamos nos encaminhando a ela. Bom, a gente teve uma recuperação robusta da economia, né? A gente passou daquele período da pandemia, teve uma recuperação robusta e o setor privado, de uma forma generalizada, contratou, quando nós estabelecemos comparações anuais, por exemplo, a indústria recuperou evidentemente numa menor taxa, a indústria enfrenta dificuldades no Brasil, mas a indústria contratou, a gente teve uma expansão bastante grande do setor de serviços e especialmente nesse período que a gente está analisando, desse último trimestre móvel, por exemplo, a gente teve um aumento da contratação na atividade agropecuária, mas principalmente no setor público. Então, o setor de administração pública, defesa, seguridade social, foi um setor que apresentou uma expansão significativa nesse período. Então, a expansão do setor público, que por definição contrata por meio de formalização, né, os trabalhadores do setor público são formalizados, isso contribuiu para que nós tivéssemos esse incremento. Então, por isso que a gente teve esse número significativo de pessoas com carteira assinada, pessoas com contrato de trabalho formalizado, por outro lado, na comparação anual, quando a gente olha na comparação anual, a gente tem o espraiamento para outras atividades. Aí tem o setor de transportes, outros setores que têm, por características, esse grau de formalização. Perfeito. Já há sinais nessa publicação de agosto de desaquecimento do mercado de trabalho por aqui, Jefferson?
Bom, ainda é muito cedo para analisar. Agora, na comparação mensal, é que a comparação mensal ela é um período bastante curto, né? Eu sempre vejo que a gente sempre tem essa propensão de um quadro de estabilidade, mas na comparação mensal, a gente já percebe, por exemplo, que no caso dos trabalhadores com carteira assinada, já há um quadro de estabilidade. Nos meses anteriores, a gente sempre tem aquela questão da comparação anual, um, um cenário de expansão e também na comparação mensal. Nessa última divulgação, a gente já tem uma comparação, na comparação anual, uma expansão, mas na comparação mensal, já um cenário de estabilidade. Então, é possível que nós estejamos aí, estejamos chegando num patamar na base, né? Ou seja, né, que a possibilidade de a gente ter uma redução mais intensa de desocupação, já fica um pouco mais complicado. Então, é possível que nós estejamos aí num patamar e a partir das próximas divulgações, provavelmente, uma situação de estabilidade, e aí a gente precisa analisar os impactos do cenário macroeconômico sobre a atividade econômica, né? Mas, assim, é interessante destacar, por exemplo, que o setor agropecuário, né, que é o setor que foi foco aí, por exemplo, em algumas cadeias produtivas do tarifaço, eles ainda estão contendo esse impacto sobre o mercado de trabalho. Esses setores eles ainda estão apresentando possibilidades, condições de contratar trabalhadores. O que você nos diz é que os efeitos do tarifaço ou estão sendo atrasados ou podem não ter sido tão severos assim para esses segmentos muito afetados. Pelo menos é o que os dados nos indicam. Ainda há potencial para novas contratações, para manutenção de novos empregos. Exatamente, especialmente no setor primário, a gente ainda não verifica esse cenário, né? Talvez nas próximas divulgações a gente tenha condições de avaliar, por exemplo, outras cadeias produtivas, por exemplo, a indústria, né? O IBGE normalmente divulga o indicador mensal, né? Que é o trimestre móvel, e depois divulga o trimestre cheio, né? O trimestre, na divulgação completa, é uma amostra mais robusta. Na divulgação do segundo trimestre, quando ocorreu o segundo trimestre cheio, talvez a gente tenha condições de fazer uma análise mais precisa em relação a todos os impactos em algumas cadeias produtivas, especialmente na indústria, né? Em indústria de alimentos, principalmente, que foi uma indústria bastante afetada por essas medidas. E como é que a dinâmica dos salários também nos ajuda a entender esse momento do mercado? Temos aqui um rendimento mensal bruto de R$ 3.488, estabilidade em relação à publicação anterior, mas um aumento de 3% em referência ao ano passado. A questão das remunerações era bastante importante porque ela contribui, inclusive, para o aumento da massa de rendimentos no Brasil, e é um fator determinante, inclusive, para a continuidade da expansão da demanda. Então, o mercado ele responde em função da questão da demanda no Brasil, esse é um fato importante, e especialmente a questão da contribuição para o aumento da massa se deve ao aumento do número de trabalhadores ocupados e principalmente a questão da contratação de alguns trabalhadores. Por exemplo, como a gente teve a expansão nesse mês dos trabalhadores do setor público, né, são trabalhadores que têm rendimento um pouco mais elevado do que em alguns setores específicos, né? Então, isso também pode ter contribuído para o aumento dessa massa e contribuir para que a gente tenha ainda a expansão da demanda no Brasil. Perfeito. Entramos definitivamente aí neste segundo semestre com os dados de julho e agosto. O que a gente pode esperar talvez para os próximos meses? É uma pergunta parecida do que a que eu fiz na divulgação passada, que o senhor já estava aqui conosco, mas para quem não estava acompanhando a época, que está aqui na nossa programação neste comecinho de manhã, 9 horas e 40 minutos, para quem está acompanhando o CNN Money, o que vocês estão projetando talvez para este segundo semestre, já que temos agora 2 dados publicados, julho e agosto? O IBGE normalmente é uma instituição que não faz projeção, né? Tem uma questão da institucional, né? Uma missão institucional do IBGE de apresentar os dados, realmente o IBGE não realiza projeção, mas os pesquisadores, quem olha os resultados das pesquisas e acompanha tem sempre a leitura de que o segundo semestre é sempre mais interessante em termos de atividade econômica, dependendo do que está acontecendo no cenário macroeconômico. Então, se a gente não tiver nenhum abalo sísmico, nenhuma questão de mudanças de expectativas em relação ao mercado, a gente pode pensar ainda numa questão de mercado de trabalho aquecido. É importante observar que a gente tem as encomendas que ocorrem no segundo semestre. O segundo semestre
tem as contratações de final do ano, normalmente a partir de novembro tem um incremento da força de trabalho, especialmente nos serviços, no comércio. Então, a gente ainda tem um cenário positivo em termos de perspectiva de mercado de trabalho, né? Para ter uma desagregação, um aumento da taxa, isso só deve ocorrer se realmente muitas notícias negativas ocorrerem. E há uma expectativa, inclusive em termos no cenário macroeconômico, em termos de política internacional, a possibilidade, por exemplo, de que o governo possa estabelecer alguma negociação com o governo dos Estados Unidos, e aí essa notícia ela pode ser muito boa para o mercado de trabalho. Espero não dar essas notícias muito negativas até o final deste ano, Jefferson. E a gente vai acompanhar o mercado de trabalho até o finalzinho de 2025. Sempre um prazer conversar contigo. Muito obrigado pela disponibilidade, por estar aqui conversando e falando sobre essas últimas pesquisas importantíssimas, um grande trabalho do IBGE, a pesquisa mais completa da PNAD contínua, que vocês demandam mais tempo, entrevistam mais pessoas. Então, é um prazer tê-lo por aqui. Até uma próxima, meu caro. Eu que agradeço mais uma vez, foi um prazer enorme com vocês. Grande abraço. Até.